bem-vindos a mais um Tech Talk. Meu nome é Paulo Oliveira, sou gestor da área de civis na Abrasoft, área que é dedicada a parcerias com empresas que são tech startups no mercado. Hoje a gente tem o prazer de receber a Priscila. A Priscila é gerente de produtos da Lugar, uma empresa dedicada a processos e tecnologias voltadas para RH. Tudo bem, Pri? Tudo bem, Paulo. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. E esperamos aí ter um bate-papo bem produtivo. Vai ser produtivo e quero te agradecer muito por ter vindo. E hoje é um dia especial também, porque é a nossa primeira gravação presencial, então depois da pandemia, nossa primeira agenda. A gente teve alguns anos de Tech Talk em que a gente fazia um modelo remoto, através do Teams. Hoje a gente consegue fazer presencial, então é um prazer, uma honra ter vocês aqui com a gente, iniciando essa nova jornada, nosso novo ciclo do nosso programa aqui. Muito bom, gente, muito bom. E obrigada mais uma vez, é uma honra, principalmente por ser o primeiro presencial e a gente faz no ao vivo, né? Então, é isso aí. Bora lá. É isso aí. Bom, Pri, a Lugar é uma empresa dedicada às tecnologias para o RH, é isso? Isso. Nós somos uma empresa que tem expertise hoje nos processos, né, de admissão, e a gente busca fazer uso de tecnologia para trazer mais autonomia e também agilidade nos processos, tanto para o RH quanto para a pessoa, né, aquela pessoa que está sendo contratada que fica do outro lado. Boa, e o RH, tradicionalmente, ele tem alguns processos ainda são meio analógicos, né, se a gente pode dizer isso. Assim, quando fala em RH, a gente ainda nos remete a processos que utilizam papel, enfim, algumas etapas são um pouco burocráticas. Como que é o processo de admissão? A gente sabe que o RH tem vários processos, né, tem várias atividades, mas falando especificamente sobre o onboarding, sobre a admissão de novos colaboradores. Como funciona hoje esse processo? Como é feito de uma forma tradicional a admissão de colaboradores? Perfeito, Paulo. Bom, até um pouquinho antes da pandemia, né, esse processo ele era muito presente nas empresas. Ainda tem empresas que utilizam desse processo analógico, mas durante a pandemia houve uma necessidade muito grande de mudança, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, olhando para o cenário, né, que a gente vivia antes, da questão do isolamento e tudo mais, as empresas ainda tinham a necessidade, algumas ainda têm, de fazer esse processo físico. Só que esse processo físico, ele acaba tendo muito mais etapas, né? Então, por exemplo, eu trabalhei na Chevrolet, então na área de RH, e a gente tinha que montar aquele checklist, então ia lá no Word, montava o checklist de documentos que precisava solicitar para o funcionário, imprimia várias folhas, pegava uma régua, cortava e fazia aqueles maços de papeizinhos para poder entregar para todo candidato que passasse na entrevista, né, de emprego, para que ele pudesse providenciar aquelas documentações. Aí o que acontecia? O candidato ia para casa, reunia a documentação, ia atrás do comprovante de escolaridade, depois tinha que procurar uma lan house para poder tirar o xerox de tudo isso e levar até o RH. Só que na maioria dos casos, isso eu digo 90%, então eu acredito que ainda tem empresas que se identifiquem com essa porcentagem, 90% de colaboradores ainda não conseguem entregar a documentação completa já nessa primeira ida na empresa. Uma etapa só. Não. Sempre fica pendente alguma coisa, né? Acho que vale ressaltar também, pessoal, desculpa te interromper, que assim, a gente está com a Pri aqui e esse processo não faz muito tempo, assim, é super nova, então esse processo, ela está comentando sobre uma empresa gigantesca, né, no segmento automobilístico, mas que de fato reflete uma boa porcentagem de companhias de qualquer setor e de não muito tempo atrás, assim. Atualmente isso deve estar acontecendo em muitas empresas, né? Ainda acontece. O pessoal da RH que está assistindo a gente pode ser que esteja se identificando com esse modelo, de ser muito um processo ainda muito manual. Isso mesmo. E dentro desse processo manual vem os desafios, né? Então, por exemplo, nós temos cenários de empresas que não conseguem, às vezes, admitir
aquele colaborador ou colaboradores dentro do prazo que foi determinado por falta de documentação. E ainda tem empresas que, por necessidade da demanda, pela pressa, acabam iniciando ali a jornada do funcionário dentro da empresa sem ele estar com um contrato de trabalho assinado, justamente por conta dessa burocracia, né, desse processo manual. Então, o funcionário precisa tirar xerox, leva no RH, aí o RH precisa ficar cobrando aquela documentação que ficou pendente. Então, precisa ligar, mandar o WhatsApp, né, ficar, para poder fechar, né, de fato, esse checklist de documentos. E aí tem uma questão, Paulo, que para a empresa esse processo é ruim, porque ele demora em torno de 7 dias para conseguir hoje concluir esse processo de admissão até chegar na assinatura de contrato e benefícios. E para o funcionário também é ruim, por quê? Hoje a gente atende todos os públicos, né? Hoje nós atendemos todos os segmentos. Então a gente trabalha desde as pessoas que têm muito acesso à tecnologia até as pessoas que há pouco tempo não tinham acesso à tecnologia. Nós trabalhamos com pessoas de uma renda acessível, pessoas de baixa renda. Então a gente acaba, né, isso trazendo, claro, né, Paulo, a minha experiência do que eu vivi dentro do RH, mas às vezes o valor ali desse transporte que a pessoa fica indo e voltando para a empresa, justamente pela pessoa estar desempregada, é o dinheiro da alimentação do dia da família dela, né? E aí ela precisa tirar xerox, ela precisa se locomover, pegar um ônibus, um metrô, enfim, né, para poder chegar lá na empresa. E às vezes tem pessoas que desistem, a gente já viu muito disso, pessoas desistirem por não ter, às vezes, uma verba ali do valor de uma passagem de ônibus para poder levar essa documentação até a empresa. Então isso é muito real ainda hoje, né? É recente, né? Isso acontece. Mas eu trouxe um monte de aspectos quando você fala sobre os desafios dessa contratação tradicional, dessa admissão tradicional, e aí eu queria que a gente se debruçasse um pouco mais em cada um desses pontos. Então, primeiro, a proposta da Lugar é, de fato, fazer uma transformação digital nesse processo de admissão de colaboradores, certo? Certo, com certeza. Perfeito. E aí, vamos debruçar um pouquinho nisso. Então, existe primeiro o caráter operacional, né? Sobre o aspecto de transformação digital da admissão de novos colaboradores. O que a gente tem de benefícios do ponto de vista operacional? O que a transformação digital traz de otimização operacional nessa transformação? Perfeito, perfeito. Bom, olhando para esse cenário que a gente estava debatendo aqui agora, hoje a internet, ela está acessível para muitas pessoas, né? Então, o Wi-Fi, principalmente, hoje não existe a internet de escada, ela é do meu tempo, né? Então, a gente precisava conectar ali no telefone, usar depois da meia-noite para ser mais barato. Mas hoje o Wi-Fi ele está disponível no supermercado, no shopping, em comércios. E a gente vê esse acesso muito mais presente, né, da tecnologia para as pessoas, e isso facilita. Por quê? Para o RH, eu tenho empresas que rodam 2.000 admissões por mês. Antes eles tinham que receber essas 2.000 pessoas presencial. Veio a pandemia, vamos migrar para o digital. Então muitas pessoas foram primeiro buscando coletar esses documentos pelo WhatsApp, por e-mail, para tentar ser mais ágil. Funcionava até certo ponto, né? Mas aí veio a questão da LGPD. Então eu já vou chegar lá também. E aí a questão do lugar, a gente foi pensando, a gente já nasceu dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque era uma coisa muito já falada na época. Inclusive em parceria com a Microsoft, né? Que a gente construiu esse produto. Mas hoje o RH consegue receber documentos em 15 minutos. E em 15 minutos ele não recebe documento de uma pessoa, ele recebe de várias pessoas. Por quê? Porque a pessoa recebe um link no celular dela, ela vai abrir, não é um aplicativo, então é uma coisa 100% na web, qualquer navegador consegue, né, acessar. Ele vai fotografar esses documentos, que hoje, por lei, é válido, tem a mesma validação, né, do físico. E aí
A empresa recebe isso lá na outra ponta, de forma digital, dentro de um painel, e ela consegue fechar uma admissão em 1 hora. Então, o que antes levava 7 dias para ser feito, hoje está para fazer em 1 hora. E acho que outro detalhe também, né? Ter um processo um pouco mais unificado e centralizado. Você falou, a questão digital já acontece, você falou, poxa, às vezes o cara tinha que levar um documento mais xerox e ele era cobrado pelo WhatsApp, ou seja, já existia uma conexão digital com aquele colaborador, com aquele candidato, que a proposta do lugar é ter um ambiente digital e centralizado para que faça toda essa gestão de processo. Eu imagino também que os documentos necessários para cada tipo de admissão podem ser diferentes também, né? Pode sim, com certeza. Então você consegue também criar um checklist para cada tipo de cargo, ter uma documentação adequada, que é exigida, e aí você tem um controle maior desse recebimento de documentos. Com certeza. E esses checklists, inclusive, que você mencionou, a empresa não precisa fazer como eu fazia lá, que eu tinha que imprimir vários papéis, entregar para a pessoa, né? Hoje você configura ali uma vez, fica salvo para o perfil de contratação que você precisa, para a função que você precisa, e sempre que você tem a necessidade ali de fazer a contratação, você só vai ativar aquele checklist. Sim. Então já tira esse trabalho físico do RH, e também tem a questão de integração com a folha, né? Porque a gente às vezes tem que lembrar que o processo de admissão não é só até aquele ponto em que a gente coleta documentos. Precisa registrar na folha de pagamento também. Isso é uma dor muito grande da folha de pagamento, porque imagina você receber 2.000 pessoas no papel, 2.000 pastas, para você fazer registro manual na folha. Em algum momento você tem que fazer uma transformação digital, e o que a gente propõe aqui é fazer isso desde o início dessa contratação e tornar o processo muito mais ágil. Com certeza. Existe uma documentação, por exemplo, que ela é periódica, por exemplo, você pede na contratação, você pede algum tipo de atestado, algum tipo de informação, e que periodicamente ela precisa ser atualizada. Isso acontece também em algum momento no RH, por exemplo, eu tenho uma certificação, eu tenho, sei lá, uma carteira de motorista, existe esse tipo de necessidade de adequação? Existe, geralmente acontece com comprovante de residência, essa atualização cadastral, né, a cada 3 meses é o padrão hoje, e a questão da CNH. A questão da CNH é mais para os cargos de motorista, né? Então a empresa sempre precisa estar com aquela CNH atualizada, e qual que é o padrão, né? É verificar. Falta 30 dias para vencer. Já solicita para o funcionário, né? Ó, daqui 30 dias vence, a gente vai precisar da sua CNH atualizada. Então acontece bastante esses casos. E tudo isso impacta lá na folha, né? E uma questão também, antes de chegar na folha, uma dor da folha era o seguinte: às vezes a pessoa ia lá, registrava na folha, aí quando via, tinha divergência com a social. Né? Hoje, a gente consegue entregar isso também para a empresa, que é essa qualificação cadastral com a social. Então, antes de mandar para a folha e ter a reprovação do processo, né, que é obrigatório, a gente já vai lá no e-social, verifica se os dados do Paulo estão todos corretos, né, nas bases do governo, vai retornar para a empresa, ó, tá tudo certo. Se tá tudo certo, ele vai fazer a integração com a folha hoje, que é de forma automática, com esses dados, né? Sem a necessidade de depois ter que voltar e refazer o processo. Então a gente já avisa antes para ele, ó, essa pessoa tá com divergência, então tem que tratar assim, tem que resolver assim, né? Para poder otimizar esse processo também. Então a folha hoje também é uma dor muito grande, é um benefício que o digital traz. Por quê? A gente já foi lá e coletou todos os seus dados. Por que eu vou pedir para o departamento de folha digitar tudo de novo se você já enviou para mim? Se eu já validei através de inteligência artificial, se eu já fiz a austerização dos dados, eu verifiquei no documento dele, né? E aí a gente consegue dar mais essa eficiência ali para o departamento até que ele possa chegar no contrato de fato, né? Na assinatura de contrato. Que também é uma dor no processo físico, porque daí tem que assinar benefícios, assinar o contrato de trabalho, e volta um pouquinho no que eu disse no início, né?
As empresas, às vezes, acabam, por conta da autodemanda, da urgência, colocando funcionários para trabalhar sem estar com o contrato assinado. E o digital traz essa questão de segurança, né? De segurança, exatamente. Sem mencionar no arquivo disso, né, Paulo? Porque hoje, se a gente for olhar para a LGPD, hoje em dia a gente não pode mais pegar, por exemplo, os seus documentos de admissão, vou colocar dentro de uma pasta e vou guardar aqui numa gaveta. Você precisa ter controle de acesso, você precisa registrar quem viu, quem abriu. Isso é muito difícil hoje para as empresas. Então, hoje nós temos empresas específicas que fazem esse tipo de trabalho de controle desses documentos físicos, né? Mas, para um RH interno fazer isso, precisa de toda uma estrutura, um controle, câmeras, data e hora de quem entrou lá no arquivo, quem abriu, quem pegou, porque são dados sensíveis, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio justamente para trazer um pouco mais de segurança para a pessoa física em relação aos seus dados. Então, por exemplo, quem nunca recebeu uma ligação de uma outra operadora que não era do seu celular, oferecendo um outro pacote? Mas como que ela conseguiu o meu número? Esses dados, né? Eu acho que esse é um excelente ponto, porque volta e meia a gente fala sobre esse processo de digitalização, né, dos processos, dos documentos, e assim, já existe uma parcela desse processo que é digitalizada, que é de uma forma tecnológica. Por exemplo, estou super convencido e você super explicou que, do ponto de vista operacional, digitalizar esse processo vai trazer mais organização, vai trazer mais controle dos processos, segurança do ponto de vista trabalhista, de relação com o governo e etc. e tal. Esse é o ponto que você estava falando sobre a LGPD. Já existe uma preocupação, independente se é analógico ou se é digital, já existe uma preocupação para a gestão desses dados. Por exemplo, se você guardar um papel, né, um documento físico dentro de uma sala, você precisa colocar câmeras, você precisa registrar de alguma forma quem teve esses acessos. Quando você faz isso de uma forma digital, você otimiza muito esse processo de gestão. E aí, algumas dúvidas que eu tenho em relação à LGPD. Primeiro, a solução está completamente construída em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo ponto é o seguinte, muito se fala sobre vazamento de dados, o que você falou, né? Poxa, alguém está ligando para mim de uma outra operadora e a gente não sabe quem teve acesso a essa informação. No ambiente digital, o controle desses dados, ele é mais efetivo, ele é mais seguro, existe mais controle quando toda a parte de gestão de informações é digital? Com certeza, Paulo, porque, primeiro, né, quando a gente fala de coleta e captação de dados, a gente, como plataforma, nós precisamos estar dentro, né, dos critérios da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando eu peço seus dados, eu preciso que você concorde, né, em dividir eles comigo. Eu preciso te avisar que esses dados vão ser compartilhados com o sistema de folha, que vai ser usado para gerar o seu contrato de trabalho. Então, a gente precisa entregar para você o que vai acontecer com o seu nome, com o seu CPF, com os dados do seu dependente, né? Principalmente, são sensíveis, né? Que são muito sensíveis. E hoje a gente também tem essa segurança em relação a exclusão desses dados também. Então, o colaborador, quando sai da empresa, ele tem direito a solicitar que alguns dados sejam excluídos. A empresa vai poder e deve, por questões trabalhistas, porque tem a lei trabalhista também que precisa ser levada em consideração. Ele precisa manter o seu registro, mas tem dados que ele não precisa manter. Olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, dependentes. Para a gente guardar um arquivo, eu preciso do teu CPF, eu preciso do teu nome, do teu endereço, do telefone, né? São dados para guardar ali a tua passagem pela minha empresa. Mas tem dados que eu não preciso mais. Então, tudo isso a gente trabalha com muita transparência, tanto para a empresa quanto com o colaborador, né? Olhando para essa questão da LGPD. E a gente tem termos, então ele assina, você vai assinar como colaborador esse termo, que traz uma segurança para a empresa, então ele estava ciente do que ia acontecer com os dados dele, ele assinou, concordou e nós temos aqui, né, o aceite dele.
Hoje a gente consegue, por exemplo, gravar data, hora, IP, localização, para saber, né, no momento do envio. Isso já nos ajudou, inclusive, a auxiliar empresas a ganharem questões trabalhistas. Isso falando muito assim da LGPD, né? Então tem muitas regrinhas ali que hoje no processo físico, como que você vai controlar tudo isso? E como você vai alterar esses processos, né? Até a alteração dos processos que você tem fica muito mais desafiador. Exatamente. Então o digital traz essa segurança. Agora em questão ali do vazamento de dados e tudo mais, o que é legal? A gente trabalha com nuvem, Microsoft inclusive, né? E a gente tem controle de acesso. Então, hoje, o login, ele é único, é da pessoa, não pode compartilhar, né? E aí entra a questão de eu acessei naquele dia, naquele horário, fui lá na pasta do Paulo. A gente vai gravar, né? Que a Priscila, no horário tal, na data tal, entrou na pasta do Paulo. Aí a Priscila foi lá e fez o download das informações do Paulo. A gente vai gravar também. E isso é tudo segurança para a empresa, né? Os nossos discos são criptografados, né? Então não tem nenhum risco de vazar dado ou alguém entrar e roubar esses dados. Tudo isso, claro, com o apoio da segurança da Microsoft hoje. E a gente tem todo o rastreio de acesso, o que aconteceu, quem entrou, quem editou, se alguém foi lá e editou algum dado ou deletou uma imagem. Então a gente tem todo o rastreio do que aconteceu dentro daquele prontuário. Aí se a gente for olhar para o analógico, como que a gente faz esse controle no físico? Inclusive níveis de privilégio também, né? Quem tem acesso àquela informação, para que tem acesso àquela informação, o que ela utiliza com aquela informação, o processo também fica muito mais seguro. Você coloca a responsabilidade, claro, nos usuários, né, que vão precisar se justificar porque estão acessando e utilizando aquelas informações, mas a própria plataforma também ela é segura do ponto de vista de invasão de ataques, enfim, cibernéticos. Ela é uma plataforma segura, como você falou, né? É uma plataforma que hoje roda em Microsoft. Microsoft tem mais altos níveis de segurança exigidos pelo mercado. Então, de fato, acho que você está me dizendo aqui, e para eu entender, é o seguinte: bom, do ponto de vista de ataque cibernético, está numa plataforma completamente segura, e do ponto de vista de acesso a essas informações internas, existem os níveis de privilégio e de acesso que vão garantir que só quem precise mesmo ter acesso àquelas informações que as obtenha. É isso mesmo. Bom, um outro ponto. Então a gente falou ponto de processos. Super convencido que tornar esse processo digital ele é muito mais ágil. Em relação à LGPD, ele também é muito mais seguro. Existe uma questão social também, né? Uma preocupação social. Talvez quem esteja nos assistindo agora está pensando o seguinte: bom, mas a minha realidade é um pouco diferente, eu não estou nos grandes centros. Tenho uma força de trabalho que eventualmente é rural ou atinge uma camada da sociedade que no nosso imaginário aqui talvez tenha menos acesso à tecnologia. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse contexto. Assim, a tecnologia é uma forma também de inclusão digital, né? Os colaboradores estarão preparados para usar um processo tecnológico para sua admissão na empresa, independente do cenário que ele esteja vivendo? Perfeita pergunta, Paulo. Gente, eu gosto muito de trazer sempre a questão do auxílio emergencial. Então, na pandemia, né, o governo lançou o auxílio emergencial. Por quê? Muitas pessoas foram dispensadas, tinham pessoas que eram autônomas, então dependiam, né, de estar na rua, de estar trabalhando, e aí a gente precisou viver um isolamento social. O governo foi lá, lançou o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi designado para pessoas de baixa renda, pessoas que já recebem Bolsa Família, pessoas, né, com cenários bem diferentes, né? A gente já pode considerar que aqui é um cara que tem a gente pode imaginar que tem um certo desafio, ele está numa situação um pouco mais desafiadora do que alguma parte da população. É isso mesmo.
E o que o governo precisou fazer? Eles mesmos, né, lançaram a gente precisa se isolar, a gente precisa ficar em casa. Como que o governo ia falar, vá lá na fila da Caixa receber seu auxílio emergencial? E ter aquelas superlotações, né? E ali aconteceu a inclusão digital. Por quê? Porque eles precisavam garantir a saúde das pessoas, a segurança das pessoas, e como que eles pensaram e fizeram isso? Né? Usando a tecnologia. Então, teve aquele desafio de, será que todo mundo vai conseguir acessar? Será que todo mundo vai saber fazer? Será que as pessoas têm capacidade? Então, tinham essas dúvidas, mas não tinha outro jeito. E o ser humano, ele consegue se adaptar sim. É só a gente, como sociedade, querer, né? Então, o governo foi lá e lançou uma plataforma do auxílio emergencial. Ele era um web app, porque você acessava. E ele tinha uma interface de aplicativo, mas tinha algumas páginas que rodavam web dentro dele. Era bem ruim no começo, a primeira versão. A gente fez testes, e, né, por estar nesse meio para entender como que eles estavam trabalhando. E, gente, a aquisição foi absurda. As pessoas deram um jeito. Porque não é como antigamente que a gente tinha... Quem nunca teve aqueles aparelhos Nokia do joguinho da cobrinha, né? Sim. Eu tive. Então, smartphone tá aí, tem de tudo quanto é modelo, barato, de fácil acesso. Então, é uma realidade já diferente. Né? Não se fabrica mais tantos aparelhos como antigamente, que só tinha o básico. Então, os smartphones, eles estão aí, estão, né, com a maioria das pessoas. Então, a aquisição foi muito alta. E, poxa, foi muito legal, porque você tinha que se cadastrar e tinha um período de avaliação, que depois o governo foi melhorando para ser mais ágil, ser mais rápido, né? Você tinha que comprovar a sua renda, então você já tinha que fazer envio de documentações ali, através desse aplicativo. E as pessoas, né, que foram beneficiadas inicialmente foram as de muita baixa renda. Então, elas conseguiram se cadastrar para receber esse auxílio. Aí veio a segunda fase, como que a gente vai depositar esse dinheiro? A Caixa foi muito rápida, eu acompanhei assim, foi um desenvolvimento muito rápido para lançar o Caixa Tem, que inclusive foi um piloto na pandemia e hoje virou oficial, tem novas funcionalidades lá dentro, mas é o local que a pessoa recebia o auxílio emergencial dela. E é o quê? É um aplicativo. É uma conta digital, não tem cartão físico, né? Então, eu gosto muito de trazer esse case, Paulo, porque o governo tomou uma decisão e a população conseguiu se adaptar. E tudo gira em torno disso, né? A gente toma uma decisão como empresa e as pessoas vão se adaptar. Só que o que foi o diferencial? Foi todo o ensinamento, as cartilhas que eles rodaram na TV, explicando como que era o processo. Então, teve muito apoio no entendimento de como fazer isso, né? E esse é o X da questão. Então, hoje no Caixa Tem, e também naquela época, caía lá o valor da pessoa, a pessoa tinha que ir no estabelecimento, as maquininhas de cartão se adaptaram e lançaram o pagamento por Pix, né? Por magnético, pelo celular. Então, elas também passaram por essa mudança, para poder justamente receber o Caixa Tem. Então, hoje, se a pessoa tem lá o aplicativo do Caixa Tem e ainda recebe benefício, porque esse benefício continuou, ela chega no supermercado, na farmácia, vai pagar uma conta e ativa o pagamento por Pix. Direto na maquininha do cartão, no smartphone dela, com a internet, né? Então, às vezes, a gente sente muito medo dessa questão de que, às vezes, esse público ou nesse cenário as pessoas podem não conseguir. E vai muito dessa questão de, vamos tentar? Vamos auxiliar? E né? talvez elas estejam mais adaptadas até do que a gente imagina. Acho que o ponto que você está trazendo é isso. No momento de emergência que né, o Brasil inteiro passou, em que a gente precisava acessar as camadas mais necessitadas naquele momento, elas tinham à disposição no smartphone, por mais simples que fosse, elas tinham alguma forma de se conectar à internet, seja no Wi-Fi próximo à casa dela, um Wi-Fi público, etc. E elas já têm um conhecimento mínimo, talvez, de como navegar na internet, porque assim, o
O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta extremamente popularizada, assim, né? São raros os casos que você conhece uma pessoa que não tem um WhatsApp, por exemplo. Então, esse acesso à ferramenta está muito mais democratizado do que estava, sei lá, 5, 10 anos atrás. Então, já é parte da realidade de boa parte da população. Por mais que essa camada seja, não queria usar o termo inferior, mas do mais base da pirâmide, por exemplo. Então, de fato, a gente pode utilizar isso a nosso favor, porque não existe um desafio tão grande em garantir esse acesso a essa camada da população, sabe? Isso mesmo. E é muito engraçado que a cada período a gente vai vivendo mais realidades, tipo, ali não é possível a gente colocar um processo digital. Eu fiz uma viagem para o Mato Grosso do Sul, e o nosso desafio era fazer a contratação de indígenas. Eu fui numa aldeia indígena fazer a contratação. E, gente, indígenas com smartphone, com iPhone 11 e internet dentro da aldeia. Porque o governo proporciona, tem programas, então... E eles lá... eu preciso da foto do seu cartão. Pode ser digital? Preciso da tua CTPS. Eu tenho a digital. Preciso do seu título de eleitor. Eu tenho o e-título. Então, gente, é uma coisa que já não é mais como antigamente. Exato. O nosso imaginário talvez seria um lugar remoto que não tinha acesso a essa transformação digital e é super natural hoje, né? É bom a gente desmistificar isso porque, de fato, tecnologia hoje se assemelha a um item básico também, né? Sim. Então, as pessoas estão cada vez mais preparadas porque o mundo, a sociedade exige essa conexão, o offline e o online estão cada vez mais conectados. E o que, na verdade, o que a gente acharia que seria um desafio de adoção, na verdade, você está otimizando e está até facilitando a vida desse colaborador. Ele prefere fazer todo esse processo de admissão online e muito mais simples para ele do que ele se deslocar, às vezes, sei lá, de uma região em que ele vai precisar pegar 2, 3 transportes públicos para estar fisicamente na empresa e para fazer um processo que dura 5 minutos, que é entregar uma xerox, entregar a foto de um documento. Exatamente. Muito bom. Viu, tem uma dúvida agora, né? A gente está falando muito sobre tecnologia, a gente está encaminhando para o nosso encerramento aqui. A gente falou sobre tecnologia, sobre essa transformação digital, e essa transformação é sempre um movimento contínuo, né? Como você enxerga o RH do futuro? Como você enxerga as transformações que o RH já está em curso, ou que ainda vai vir adotar, para que, enfim, a gente veja uma transformação dentro do RH do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de operação, do ponto de vista de execução? Qual que é esse RH do futuro? Boa pergunta. Bom, claro que essa é a minha visão, né? Às vezes as pessoas podem se ver, enfim, pensar da mesma forma ou não, né? Mas, assim, pela experiência que eu tive do passado e o contato que eu tenho hoje, eu vejo que o RH, ele tá tendo cada vez mais a necessidade de ser estratégico. O meu RH que eu vivi, que eu trabalhei, ele era 100% operacional. Então, RH, na minha época, vou organizar as pastas e esses documentos, vou subir um arquivo numa planilha, vou resolver isso aqui do benefício, vou falar sobre esse documento. Era muito, assim, focado no processo, nos processos, ou vou só emitir documento de férias. E era um processo bem difícil, porque o volume era alto e era tudo muito manual. E hoje, se a gente for parar para olhar, grandes empresas aí de exemplo, o RH ele quer ser estratégico, ele quer estar alinhado com os propósitos da empresa, ele quer conhecer o colaborador dele, ele quer entender a história daquela pessoa, o perfil daquela pessoa, as características daquela pessoa, para sempre pensar numa melhor forma de encaixar cada um numa rotina de trabalho que seja produtiva. Porque hoje as empresas querem o quê? Querem ser produtivas, querem ser efetivas. Então eu vejo que o RH do futuro, né,
ele vai olhar muito mais para estratégia e pessoas do que para burocracia e papel. E eu acho que o RH, ele vai de fato se tornar um departamento de recursos humanos, não um departamento de recursos burocráticos, né? Que só cuida da burocracia. E com isso, lembrando que a gente trabalha com pessoas e são pessoas que movem o mundo, o RH vai conseguir trazer muito mais qualidade para dentro das empresas quando ele conseguir tirar essa parte operacional e pensar nesse estratégico. Muito bom, concordo com você. E foi um prazer receber vocês, queria agradecer muito de verdade a presença, esse marco, né, das nossas agendas agora presenciais. Queria agradecer também, atrás das câmeras aqui tem um time que nos apoiou muito para realizar essa ação, queria agradecer. E enfim, se você gostou do conteúdo, quiser conhecer um pouco mais, a gente vai deixar um formulário também para que você possa preencher e a gente possa entrar em contato e dedicar mais um tempo para a gente conversar a respeito. Foi um prazer ter vocês aqui nesse nosso conteúdo e fiquem ligados nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais, que em breve a gente vai trazer mais conteúdo dedicado para RH e dedicado para tecnologia também. Um abraço, a gente se vê em breve. Obrigado, Fih. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.